Irmãos, antes de ler o texto com vocês, nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo de número 14 em diante, para variar. Vamos ler mais um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas antes eu queria compartilhar contigo um testemunho, a fim de contextualizar você daquilo que eu quero trazer como reflexão para essa noite. Há alguns anos eu estou meio ruim de memória e de data. Eu acho que há uns 5 anos a gente esteve numa conferência do Mevama. Acho que há uns 5 anos, acho que foi a primeira que a gente foi. E naquela conferência nós vivemos coisas muito especiais. Na verdade, viver com gente que ama o Senhor é sempre imprevisível. A gente sempre vive coisas especiais. Mas naquele ano Deus falou muito conosco ali no ambiente, não necessariamente por meio de pregação, mas de experiências que nós tivemos ali com irmãos, com o profeta Nilson Júnior, por exemplo. E algumas mensagens eu me recordo, enquanto elas iam sendo pregadas, a gente sentado na mesma fileira chorava sem parar, porque aquilo que estava sendo pregado de alguma maneira descrevia as palavras que a gente havia recebido, e era como se gente desconhecida testificasse ali no púlpito pregando, falando sobre uma geração que, uma geração que, uma geração que. E numa dessas declarações que os irmãos liberaram, um irmão disse assim: eu oro por mestres. Ele usou essa expressão. Eu me lembro de escrever num caderninho. Eu achei esse caderninho esses dias, e é por isso que eu quero contar para vocês. Oramos por mestres chapados, que gerem teologia a partir do secreto. Aquilo, e pegou. Eu recebi, não tinha como não receber também. Do meu lado estava nada mais, nada menos do que o apóstolo Luiz. Fez assim na minha nuca, tipo, pega essa do seu espírito. Então, se eu não tivesse entendido que era para mim, Jesus usou o AP para me lembrar. E nós três chorando, porque aquelas palavras diziam respeito a coisas que haviam sido faladas, repito, há muito pouco tempo. Naqueles dias eu havia sido reposicionado como mestre profeta, e eu não fazia a mínima ideia do que era ser isso. Você faz agora? Não. Brincadeira, mas a gente tem se desenvolvido. Digo a gente porque todos nós só dissemos sim à vocação e estamos aprendendo a exercê-la com vocês. E o que tem a ver isso com essa mensagem? Desde o ano passado, e uma experiência que eu já repeti para vocês algumas vezes, que eu vi uma mão me chamando para entrar no descanso. Tudo o que eu tenho lido na Escritura se resume a descanso, ao Espírito Santo e ao reino de Deus. A expectativa da era por vir tem me consumido. Traduzir isso para as pessoas, fazendo elas entenderem que o Espírito Santo é esse selo. E aí eu estou ganhando livros sobre o Espírito Santo. As coisas que chegam para mim é sobre o Espírito Santo. O que eu entendo, ele está me convidando a aprender. Mas no turno, nas nossas 48 horas, uma experiência em específico aconteceu, e ela foi, para mim, dentro desse contexto, mais um marco na construção de algo que eu acredito que o Senhor está fazendo dentro do meu coração. Nós estávamos orando aqui por experiências, e o Senhor me fez uma pergunta: você tem saudade daqueles dias? E a expressão daqueles dias foram nos dias da minha adolescência espiritual,
e da adolescência também cronológica, né? Eu era um adolescente e novo na fé, e tive experiências preciosas com Jesus, e eu me atrevi a dizer sim, porque aquelas experiências foram genuínas. E o Senhor me disse assim: pare de olhar para trás. Engraçado que depois o AP pregou isso. Eu quero fazer algo novo. Na sua mente tem coisas depositadas que você não tinha naquela época. Hoje você entende coisas que não entendia. Você pode entrar num nível muito mais profundo de experiências. E aí o Senhor me disse uma frase: pode ser todo dia como nunca foi. E eu disse: eu quero. E uma coisa muito simples me veio ao coração: então me trate na medida do que você entendeu. E eu entendi que o Espírito Santo para mim, na minha infância espiritual, era pessoa da Trindade, Senhor absoluto, mas interagir com Ele como alguém de perto, que tem controle para dizer: eu não quero essa garrafa aqui. E eu corresponder àquilo com muito amor, dizendo: então como você quer que seja? Nas pequenas coisas. E aí o Senhor me disse assim: quantas vezes eu te pedi para dançar loucamente, mas você se contentou a chorar na minha presença, mas eu queria era que você dançasse. Por que você não dança? E aí eu entendi que obediência ao Espírito é a pequenas respostas. Isso é muito novo para nós? É claro que não, é óbvio. Mas dentro do que eu tenho aprendido sobre o Espírito Santo, o Senhor me disse: isso é governo também. Isso é submissão à soberania. E quanto mais você se submete, mais controle sobre você eu tenho. Ganhei de presente um livro de um filósofo cristão que acredita que filosofia cristã tem que ser feita no secreto. O nome do livro é Pensando em Línguas. E ele diz que ele espera de uma geração de filósofos chapados, que perguntem a Deus: como é que eu vou corresponder à apostasia de fora? E aí hoje falar sobre o Espírito Santo para mim tem um outro sentimento. E qual é o sentimento? Eu quero falar da pérola de grande valor, do tesouro que esteve ao meu lado durante todos esses anos, mas parece que agora, para mim, ficou mais claro. E para tentar fazer claro para você, clareza para você, eu quero gastar alguns minutos em Atos capítulo 2. Que o evangelista Lucas nos conduza nessa viagem por entendimento do Espírito. Versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro diz: isto que vocês estão vendo é aquilo. Pedro está usando um princípio que a gente chama de princípio Pesher. Ele está pegando algo da época dele para interpretação, só que ele faz isso numa ousadia sobrenatural. Ninguém nunca tinha pegado o texto de Joel com a ousadia de Pedro. E ele fala: isto que vocês chamam de cachaça é aquilo que vocês esperam. E ele vai começar a discorrer sobre o aquilo que eles esperavam. E ele diz, narrando Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda
a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Repita: antes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma beleza nessa narrativa. Depois a gente continua a leitura. A primeira dela, a primeira beleza descrita aqui, está no fato de que Lucas, o autor de Atos, ele mostra para a gente um movimento que é muito difícil de ter acontecido literalmente, que é o movimento do versículo de número 14. Então Pedro se levantando com os 11. Quer ver um exemplo? Galera, fiquem de pé, por favor. Beleza, agora podem sentar. Eu só queria mostrar para vocês, eles levantaram todos ao mesmo tempo, mas o jeito que Lucas descreve é como se tivesse levantado. Quando Pedro levanta para pregar o sermão, é como se 11 homens mais um se levantassem juntos para pregar. Lucas está usando um recurso de narrativa belíssimo para dizer que Pedro não estava falando de si mesmo, ele estava falando pela esperança do seu povo, falando pelos seus. Então pode ser que tenha acontecido literalmente, mas quando Pedro levanta, os 11 vão com ele como que dizendo: agora é o nosso sermão. A boca é de Pedro, mas essa mensagem todos nós queríamos pregar. E ele começa a descrever o derramamento do Espírito, e usa o texto de Joel, do capítulo 2, quase que inteiro, para falar que isto que eles estavam chamando de embriaguez é aquilo. E Pedro delimita o que é este aquilo. É um acontecimento entre o terrível dia do Senhor e aquele dia, ou aquele dia, Pentecostes, é o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor é uma expressão usada entre os profetas para falar do dia do juízo, o dia da ira do nosso Deus. Essas expressões são sinônimas. Mas Pedro interpreta o texto dizendo: isto que vocês estão vendo é derramamento do Espírito, mas também é sinal em cima do céu e sinal embaixo da terra. Eu sempre tive temor de interpretar isso desse jeito, mas está ficando cada vez mais claro para mim, e eu quero dizer para você, eu quero trazer uma impartição do meu coração. Talvez você entenda diferente, mas eu quero ter a ousadia de compartilhar. Quando Pedro interpreta os prodígios em cima no céu e os sinais embaixo na terra, ele está indo contra o que a gente achava ser a forma como os judeus da época esperavam a chegada do Messias. Há muitas maneiras de se pensar como era para os judeus que eles esperavam a chegada. Porém, os judeus do primeiro século esperavam a chegada do Messias como um conflito de duas eras. A era deles eles chamavam de era presente, e a era do Messias eles chamavam de era vindoura, ou era por vir. Nós já falamos sobre isso aqui em outra mensagem. Jesus usa essa linguagem, porque quando ele usa, os discípulos entendem. Por que os judeus entendem? Porque já era falado isso entre eles. Eles entendiam que haviam duas eras conflitando, que a era presente era a era do domínio dos príncipes deste mundo, ou do príncipe deste mundo. Eles criam nisso a partir da profecia de Daniel. O que eles aguardavam? Que uma pedra fosse cortada, sem auxílio de mãos humanas, e esmagasse os poderes da terra.
O dia em que a grande pedra, que era uma figura do governo de Deus, esmagaria os governos da terra, era o dia que a era vindoura tocaria a era presente. Então havia uma expectativa, quando é? E mais, a expectativa da era vindoura era uma expectativa de sinais literais. O que eles mais pediam a Jesus? Sinais. Dá-nos um sinal, dá-nos um sinal, dá-nos um sinal. Porque para eles a era vindoura era caracterizada por sinais de que o porvir estava tocando a era presente. E como eles criam em um Deus de poder, os sinais da era vindoura seriam sinais poderosos de neutralização de toda inimizade a Israel. Vou repetir. O que seria a neutralização de toda inimizade a Israel? Eles acreditavam que Deus, quando enviasse o seu rei, restauraria em Israel a santidade, a pureza e a devoção, transformando Israel naquilo que os profetas chamavam de Sião, a edificação perfeita, a cidade de Deus. Joel no capítulo 3 vai falar de Sião. Isaías fala de Sião. Sião é a Israel do futuro, a Israel do porvir, que eles esperavam que só seria possível quando ele viesse. Então preste atenção. Eles tinham expectativas que Cristo começa a manifestar, e por isso eles olham para Jesus com tanto temor. Quando Jesus começa a operar milagres, não é por acaso. Os sinais apontavam que a era vindoura estava entrando na era presente. Você está comigo? A era presente era uma era dominada pelos poderes contra Deus. Roma, Pérsia e tudo mais. Tudo que podia impedir Israel de ser independente para adorar a Deus, tendo o seu próprio culto, o seu próprio rei, sua própria lei. Então eles diziam: quando é que você virá e tirará os impedimentos para nós adorarmos a você plenamente? Então quando Jesus aparece dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, a pergunta que eles fazem é: cadê os sinais? Você entende porque eles perguntavam? Então nos mostra os sinais. Porque eles esperavam sinais. Jesus manifesta sinais, mas o que é loucura para eles é que o rei dos sinais poderosos morresse na cruz. Esse é o grande mistério que estava escondido, o escândalo da cruz. Como o grande rei se mostra fraco desse jeito? O escândalo não são os milagres, isso eles esperavam. O escândalo não é o paralelo com as mensagens dos profetas, está se cumprindo a escritura, isso eles esperavam. O escândalo não é nem que ele seja Galileu, porque eles esperavam um filho do homem. O escândalo é a cruz, porque ali ele se faz fraco. Só que a fraqueza da cruz esconde uma beleza e uma doçura que nos conecta ao Espírito. Porque eles esperavam que a era vindoura viria com sinais espirituais que tocassem realidades materiais. E eles esperavam não que o céu fosse o lugar deles, mas que o Deus dos céus invadisse a terra para governar através deles. Porém, quando Cristo é crucificado, a pergunta é: cadê a força que nos fará governar? Por isso o livro de Atos começa com a pergunta: chegou a hora em que você vai restaurar o reino de Israel? Quantos conhecem esse texto? Jesus fica 40 dias entre eles ressurreto, e o assunto é o reino de Deus, porque eles queriam ouvir: é agora, a era vindoura começou, como é que vai ser?
E aí no final de 40 dias, ele ascende aos céus. Capítulo 1 de Atos. E antes de ascender, eles perguntam: e aí, quando é que a gente vai assumir o controle? E Jesus responde: não compete a vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai reserva para si. Mas, o mas, conecta-se ao assunto que eles estavam falando, o reino de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pessoa desconhecida do judaísmo no primeiro século. Ele era um dos sinais da era vindoura. Eles entendiam na seguinte sequência: se o Messias vier, vai operar sinais físicos, mas o segundo sinal é que Deus vai derramar o seu Espírito sobre todo o povo. Que povo? O seu povo. Então o seu povo ia ser batizado de duas características: poder para governar e o Espírito essencial de Deus. Isso faria deles a Sião profetizada, a cidade perfeita, o Israel perfeito, o santo, o Espírito Santo tornando-os santos. Amém? Mas eles não entendem, porque Jesus fala isso e ascende aos céus. Porém, a conversa era sobre reino, e a expressão ascender que Lucas utiliza, não fala de alguém subindo para o alto só, mas de alguém sendo elevado a uma posição. Jesus, ele não estava indo embora, ele estava sendo entronizado. Por isso Lucas vai descrever um pouquinho depois ainda em Atos, o primeiro mártir da igreja, cheio do Espírito da era vindoura, morre fraco igual o seu Senhor, e o que ele vê? Poder. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Eu estou vendo o poder, ele está governando. Só que os outros não viam, só o fraco Estevão via. Porque ele havia descobrido o mistério, ou descoberto o mistério. A força do reino não é exterior, ela é interior. É o poder que me torna vulnerável para morrer por aquele que não me ama, mas que eu escolhi amar. E aí, meus irmãos, Pedro está no capítulo 2 falando dessa grande promessa. A pessoa, o grande selo que diria: o futuro chegou, começou. Por isso, quando ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, ele está descrevendo o cenário da consagração do templo e a Shekinah do monte Sinai. A glória de Deus com relâmpagos, trovões, fumaça, sacrifício. E ele está dizendo: há coisas acontecendo em cima, mas Deus mostrou um sinal embaixo. E o que ele fará agora? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que... Ele está falando de uma operação no cosmos. Por quê? Todo judeu do primeiro século também esperava que esse Deus que viria tocar a terra não ia vir só salvar a alma deles, ele restauraria a terra de Israel. Eles criam que converter deserto em manancial podia acontecer. Eles tinham expectativas místicas. Então aquele que viria para tocar a terra a partir de Israel, era o que eles esperavam. Mas aqui está o elemento surpresa de Lucas. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquo.
o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro interpreta um salmo também, para dizer, aquilo que foi dito sobre o Messias aconteceu. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois está à destra de Deus. E aqui não tem ainda a experiência de Estevão. Eles entenderam que a ida para o céu não era uma mudança para um outro lugar, era uma entronização. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o Pai prometeu a Jesus: eu vou derramar o Espírito sobre eles. Essa é uma conversa na comunidade santa. Pai, eles não podem ficar órfãos, aqui sou eu vagueando, e eles não ficarão. Quando você for assunto, ascendido aos céus para ser entronizado, sinal no céu, eles receberão um sinal na terra. Derramou isto que vedes e ouvis. O que vocês viram e ouviram? O Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Outro salmo messiânico. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente, a promessa do Espírito Santo. E aí Pedro vai trazer uma linda declaração: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta era perversa. Então ele diz: como ser salvo desta era perversa? Receba a era vindoura através do Espírito Santo. Irmãos, quando Pedro menciona o Espírito como sendo esse acesso, ele está dizendo: isso que vocês viram aqui é Deus cumprindo a sua grande promessa. Nem o próprio Pedro tinha noção da amplitude dessa grande promessa, porque Atos vai nos mostrar que ele tem dificuldade para entender, por exemplo, que um gentil, um não judeu poderia receber a Cristo. Mas quando ele vai pregar na casa de Cornélio, o Espírito cai sobre eles, e ele fala: como é que a gente não vai batizar esses que o Espírito já veio sobre eles?
Irmãos, a nossa compreensão de cristianismo diminuiu a importância do Espírito Santo. E eu só descrevi isso aqui para mostrar para vocês o quanto receber o Espírito para eles tinha importância. Para nós, sejamos francos, a grande expectativa é receber o céu, não é receber o Espírito. Prova disso é que o que já está disponível a gente não dá valor, e fica cantando música sobre o céu. O céu é bom, irmãos, é o lugar onde Deus está, mas Deus escolheu fazer sua vontade, como é feita lá, aqui ou seja, o céu veio tocar a terra, e é assim que Deus quer que seja. Deus não quer nos arrancar daqui, Deus quer restaurar esta criação, fazendo dela a sua Sião. E sabe o que é louco? Eu disse para vocês, Sião era no imaginário do israelita a Israel perfeita, mas quando Deus falava de Sião para Israel, Deus estava falando de algo maior do que eles entendiam. Vem comigo no Salmo 87, eu quero te mostrar o que para Davi, ou melhor, o que para um salmista, um coraíta, ministro do tabernáculo de Davi, os caras que viram as coisas mais loucas do Antigo Testamento, aqueles viram coisas loucas, e um dos que ministravam, uma família que ministrava no tabernáculo de Davi, compõe um salmo, e esse salmo é fruto da experiência de adoração deles. Veja o que eles receberam do Senhor. Não lê o temazinho em cima da sua Bíblia, porque esse tema não é escrito pelo salmista. Só lê o salmo comigo. 87, verso 1. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe, e da Babilônia, e da Filistia, e de Tiro com Etiópia, lá nasceram. Com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Na onde? Em Sião. Que povos? Etíopes, filisteus, babilônios, as nações fora de Israel. Todos os cantores subindo de júbilo entoarão, todas as minhas fontes ou as nossas fontes estão em ti. Irmãos, o salmista tem um vislumbre do futuro, na Sião do futuro. Deus é quem bota as pessoas dentro, e é Ele quem dá a certidão de nascimento. Ah, mas eu sou brasileiro. Você nasceu em Sião, toma. Não, mas eu sou grego. Não, você nasceu em Sião. Por quê? Porque dentro de você está a essência que te faz um sionita. O que torna alguém de Sião não é se ele nasceu em Jerusalém. O que torna alguém em Sião é se ele nasceu de cima do Espírito Santo. Jesus vai dizer a Nicodemos, um mestre de Israel, ele fala o que eu devo fazer para entrar no reino. Ele quer, como é que eu acesso a era vindoura? Jesus diz, você tem que nascer de novo. Ele fala, como é que eu faço isso? Eu não posso entrar na barriga da minha mãe. Jesus fala, rapaz, você é mestre em Israel e não entendeu essas coisas? Você tem que nascer da água e do Espírito. Como uma figura do Espírito pairando sobre a face das águas na criação, gerando do nada um mundo para si. Você tem que nascer de uma obra completamente espiritual. E aí ele diz, quem nasce da carne e do sangue não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não se entra na carne, irmão.
E carne aqui eu estou falando de literalidade. Você não entra no momento da história em que Deus decide literalmente governar. Você entra no momento da história em que Deus decide plenamente governar. E Ele começa isso no Espírito, por meio do Espírito. Se o Espírito me introduz em Sião, eu pergunto, qual deveria ser a maior expectativa de todo cristão? O Espírito. Porque a gente pensa que entrar em Sião é morar no céu. Só que como é que você pode nascer de um lugar onde você nunca esteve? Só se alguém que carrega isto estiver em você. E quando Jesus vai subir ao céu, antes ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus está dizendo: vocês agora me pertencem, vocês têm certidão de nascimento. Quando Pedro descreve isso, ele está tomado dessa alegria, e ele diz: ei, tem uma promessa sendo cumprida aqui, gente. É a grande promessa, é minha, é sua, é dos nossos filhos, e é de outros que Deus vai chamar também. Irmãos, nós deveríamos ler esse texto com a mesma expectativa. Por quê? Porque para eles o Espírito Santo era uma pessoa com a qual eles tinham que interagir, ou seja, eles recebiam o Espírito, e todo dia eles podiam ser cheios da vida do Espírito, que a gente chama de vida eterna. Essa vida que transborda por meio de expressões de adoração, de celebração, de alegria. Por exemplo, Atos 2 fala que eles pareciam bêbados, provavelmente porque estavam cambaleando e girando. Sabe o que aconteceu com aqueles irmãos? Eles perderam o pudor e a preocupação com o que as pessoas iam pensar. Eles só queriam desfrutar da promessa que eles receberam. Ele não parou a chapação para se defender. Pedro parou porque ele entendeu: sangue, fogo, sinal de fumaça, mas ainda há algo a acontecer. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso pode acontecer aqui agora. Nós não podemos receber sozinhos, então preguemos para que outros se acheguem. Ele não quer se defender da acusação, ele quer trazer gente para dentro de Sião. Porque se fosse sobre ser acusado, irmão, ele estava chapando até agora. Ele não estava nem aí. Não importa o que falassem dele, a promessa, a grande promessa estava neles. E aqui eu quero caminhar para o fim. O livro de Atos vai descrever muitas experiências de enchimento do Espírito, porque essas experiências podem acontecer muitas vezes na vida de um cristão. E porque elas acontecem muitas vezes? Porque interagindo com o Espírito há sempre algo mais a conhecer. Irmãos, ele vem de lá, e o que estamos experimentando ainda é só isso aqui. Então, a experiência de hoje é um pouco mais de lá, a experiência de amanhã é um pouco mais de lá, até que lá se torne tudo aqui. E aí por isso, eu queria desafiar você, a, como dizem os pentecostais, dar lugar.
Irmãos, para trazer clareza sobre isso, o AP fez uma importante consideração aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: a nossa pátria não é daqui, é do céu. Ele nos apresenta como peregrinos, e muitas vezes nós lemos esse texto e entendemos céu como um lugar. Porém, céu na linguagem de Paulo é uma figura para Sião. Por quê? Porque céu é o lugar onde Deus está, esse lugar de perfeição. Quando Deus decide tocar a terra, Ele vai transformá-la em céu. Céu é onde Deus está, não é o lugar para onde eu vou. E se o Espírito vem habitar em mim, eu me torno parte do lugar onde Deus está. Porque o lugar onde Deus vai habitar se chama igreja, e a igreja vai habitar no cosmos. Por isso Apocalipse vai encerrar a sua obra dizendo que uma noiva ataviada descia do céu para a terra. Vi novo céu e nova terra. E ele diz: e o mar já não existe. E ele vai descrever a noiva descendo do céu, tocando a terra. O que a terra vira? Céu. Isso é o que chamamos de Sião. Existe sim uma transformação cósmica por acontecer, irmãos. É o clímax da ressurreição. A terra será completamente restaurada, mas já está sendo antecipado o poder agora. E irmãos, este poder é operado por meio de uma pessoa. Por isso eu usei a expressão dar lugar. Porque quando Ele me pede para girar e eu digo, eu não consigo, é como se eu dissesse, não por vir. Eu gosto demais de ser como as pessoas aprovam. Irmãos, eu contei a experiência no começo só para dizer para você, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu escolhi tirar os meus filtros, porque eu ganhei um tesouro valioso demais. Se eu entro em crise quando eu machuco a Larissa e peço ajuda para me reconciliar com ela, um peso vem ao meu coração. Quantas vezes você não faz o que eu quero e para você está tudo bem? Ele sabe como me fisgar. Você me ama mais do que a ela? Eu disse, não. Ele falou, então por que você não faz? Na adolescência você tinha pureza, mas não tinha entendimento. Hoje você pode ter entendimento e pureza. E aí foi quando ele disse, hoje pode ser como nunca foi, e amanhã pode ser como nunca foi. Eu vendo aquelas crianças aqui se entregando ao Senhor, eu vi na linguagem dele comigo, como nunca foi, a cabeça de um homem maduro, mas a expressão é de um menino. Então se eu parecer estranho para você, se acostume. Essa é a nova versão de mim mesmo. Se é para fazer teologia, eu quero fazer chapado. Como tem acontecido, ler uma obra de teologia e chorar, dizendo, você está aqui, que lindo. A sua timidez não pode ser barreira, você recebeu a era vindoura no seu interior. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra vida eterna ali, é zoe aeonios, é a vida vindoura. Cara, isso foi dado para nós, Dani. É por isso que a gente ora uns pelos outros, é curado, irmão. Ele está dizendo, não vai ser sempre assim. A morte vai ter fim, a enfermidade vai acabar, o choro vai parar. E enquanto não chega esse dia, eu descanso na esperança de que Ele já está aqui. Ele veio do amanhã para dizer, vamos embora?
Vamos embora, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. E eu digo sim. E aí Jesus diz: é chegar a vós o reino dos céus. Chegou na onde? Chegou na terra. Eu preciso emprestar a linguagem dos irmãos pentecostais. Dá lugar, meu irmão. É a linguagem de Lucas. Lucas diz que é assim que tem que ser. Na casa de Cornélio todos foram cheios. Em Samaria todos foram cheios. Em Éfeso todos foram cheios. É assim que deve ser. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.